Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. e assim neste momento, pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, que hoje ela possa nos ensinar a amar mais a Jesus, nos ensinar a perdoar. E assim, ó Mãezinha, te peço pelo grupo de hoje, que a Senhora possa interceder por cada um de nós, por cada coração que está aqui, por cada família que está aqui, por cada pessoa que está aqui. Envolva, ó Mãe, o teu olhar de mãe, o teu olhar materno para nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero passar feio aqui.
santidade, para que possamos assim adorar-te, adorar, Senhor Jesus, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Vai falando para Deus: vem Espírito Santo de Deus, vem ungir o meu coração, vem ungir a minha vida. Eu preciso de ti, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu poder. Vem Espírito Santo, vem reavivar o meu coração, vem acender a chama do meu coração, vem me ungir, Espírito Santo de Deus. Vem ungir,
diante do Senhor. Fale com Ele nesse momento. Senhor, nós te entregamos. Senhor, nós colocamos na Tua presença as nossas fraquezas. Senhor, nós colocamos diante de vós tudo aquilo que nós carregamos, Senhor, além do necessário. Carregamos fardos pesados, carregamos tantas coisas que não precisamos carregar. Mas nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem ungir o nosso ser. Vem nos dar, Senhor, um coração novo. Vem nos dar, Senhor, um ser novo. Vem derramar sobre nós a presença do Teu Espírito Santo, para que nos lave, para que nos cure, para que nos renove nesse momento. Só os seus lábios um pouquinho na linguagem dos anjos e se sinta livre para orar. Faça um louvor novo para o Senhor. Faça um louvor que chegue ao trono dos céus. Solte os seus lábios com vontade para orar livremente diante desse Deus que se faz no meio de nós. Venha receber essa unção de Deus. Ore com vontade, ore com temor, ore como aquele que quer receber a unção que vem de Deus, como aquele que quer ser ungido pelo Pai. Como a criança insistente que não para de pedir aquilo que ela quer. Ela pede uma, ela pede duas, ela pede três, ela pede 10 vezes, porque ela insiste com a mãe aquilo que é aquilo que ela quer. Assim também devemos ser nós, com a oração diante do nosso Deus. Orar com temor, orar com vontade, com insistência, para recebermos aquilo que queremos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, que chegue aos ouvidos de Deus. E que você repita comigo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua palavra, mas não quero, Senhor, ser um mero ouvinte, mas eu quero ser, Senhor, praticante da Tua boa nova. Ensina-me, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, aquilo que eu preciso aprender. Toca, Senhor. Unge, Senhor, os meus ouvidos, os meus lábios, a minha mente, o meu coração e todo o meu ser. Eis-me aqui, Senhor. Vem ungir. Eu queria convidar o Alaí e queria que nós estendêssemos assim as nossas mãos sobre ele, pedindo ao Espírito Santo que venha anunciar através desse profeta, através desse filho de Deus. Venha tocar nos seus lábios, venha colocar uma brasa ardente nos seus lábios e que ele possa se manifestar a graça dele através do Alaí, através desse servo de Deus, através desse que colocou a sua vida ao dispor do Senhor. Toma, Senhor Jesus, nas tuas mãos e realiza a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, o Evangelho de hoje. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado por São Mateus. Glória a vós. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário de maus. Pois aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a Deus. Pode sentar. Bom, então nós vamos agradecer a Deus mais uma vez, né, por mais uma quinta-feira, onde nós temos a alegria de nos colocar na presença de Cristo. Nós tivemos 2 quinta-feiras onde a gente não teve grupo de oração, mas por uma justa causa. E hoje nós iniciamos acreditando que Deus se faz presente nesse lugar. Quem acredita que Deus se faz presente nesse lugar, levanta a mão. Deixa eu ver. Então, se você crer, dá uma salva de palmas para Jesus. Uma certa época, uma criança chamou o pai e perguntou para o pai assim: papai, como que é o tamanho de Deus? E o pai daquela criança parou um pouco, começou a pensar. Tal é a pergunta daquela criança, como que ele pode responder? Como é o tamanho de Deus? Se a gente crê que Deus está presente aqui, porque a gente conhece a Deus. Então o pai daquela criança chamou aquele filho e falou assim: meu filho, olha para cima. E aquele filho, aquela criança olhou para cima. E quando ele viu, tinha um avião passando. E ele falou: olha, como que é o tamanho daquele avião? E aquela criança falou: pai, de longe ele é pequenininho. E aquele pai pegou aquela criança então e levou aquela criança até o aeroporto. E quando ele chegou no aeroporto, ele mostrou um avião que estava parado no aeroporto. Eu falei: e agora? Nossa, pai, o avião é muito grande. Ele falou: então, meu filho, Deus é assim. Quanto mais longe, menor ele é na nossa vida. Quanto mais perto, maior ele é. Né? Então, se Deus se faz presente nesse lugar, ele é grande nas nossas vidas e no nosso coração. A palavra de Deus hoje vai ser anunciada no Evangelho de São Mateus. É Mateus que foi apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele escreve o Evangelho, Mateus ele tem uma meta, uma missão. A missão dele é anunciar a vida do Messias, porque o povo de Israel aguardava ansiosamente para que Jesus viesse, porque havia uma promessa sobre a vida desse povo. E quando Mateus escreve o Evangelho, a intenção de Mateus é mostrar para o povo de Israel que aquele era verdadeiramente o Cristo, porque muitos não creram que Jesus era o Messias da promessa. No capítulo 7, nós vamos aqui entender um pouco do ensinamento de Jesus Cristo sobre a vida daqueles que creem, daqueles que podem alcançar a salvação ou não. Você percebe que no versículo 21, Jesus ele vai explicar bem claro esse ensinamento. Ele é
principalmente para as pessoas que estão na igreja. Ele é para mim. Diga-se, esse ensinamento é para mim. Deus hoje quer falar comigo. Olha o versículo 21, quando ele começa a explicar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, quando Mateus escreve, ele vai citar uma realidade que Jesus realizou no tempo de Israel, porque havia pessoas religiosas, pessoas que serviam a lei de Moisés, que eram pessoas divididas, e muitas vezes pessoas que diziam Senhor, Senhor, mas que não alcançavam o direito de salvação. O que Jesus quis dizer? Ele vai dizer, ele vai mostrar aquelas pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e que muitas vezes se acham servos de Deus, que chamam Deus de Senhor, mas que não fazem a vontade de Deus. Deu para entender a diferença? Se você procurar no mundo inteiro, muitas vezes você vai ver uma pessoa que nem vai na igreja, ele diz Senhor, Senhor, porque já ouviu o nome de Jesus, ou tem a sua própria vida, o seu próprio costume. Mas ele então vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Primeiro ele vai mostrar que há uma promessa. Existe uma promessa de salvação, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, a gente pode se perguntar: o que é fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade do meu Pai? Jesus estava diante de um povo, de uma nação eleita, porque o povo de Israel foi o primeiro povo no qual Deus se revelou para ele. Deus se revela primeiramente para Israel, mas ele encontra no meio desse povo um costume, e esse costume muitas vezes condenava e levava esse povo à condenação, à perdição. Então, por isso que Jesus ele vai explicar, porque ele explica de acordo com o povo que está ouvindo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? O que leva uma pessoa a ser condenada. Por que Jesus fala isso? Para quê? O que vai me levar a ir para o inferno, vamos dizer assim, da maneira mais fácil. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, que Deus vai dar um modelo de cristão, como deve ser a nossa vida, para então agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós vamos trabalhar em algumas características que Jó tinha, porque Jó foi o único homem da Bíblia que foi chamado de um servo fiel, íntegro e reto, justo. Então, se Deus inspirou alguém para escrever a história de Jó, e nesse texto ele vai colocar um modelo que deve ser a minha vida para alcançar a minha salvação. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então vamos ver se Jó fazia. Qual eram as características, as virtudes que Jó tinha e que levavam ele a agradar tanto a Deus? Capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. 4 características que estão apenas nesse versículo. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Foi uma maneira que Deus agradou Jó. Ele coloca no primeiro versículo todas as características que Jó tinha como
Deus. Ele vai dizer para nós aqui que Jó, ele não somente dizia Senhor, Senhor, mas que ele fazia a vontade de Deus. Deu para entender, ou não? Então vamos trabalhar. Primeira característica, Jó era um homem íntegro e reto. Quer dizer, o que é a palavra íntegro? Uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera. O que é uma pessoa sincera? Quando você é uma pessoa sincera em tudo que você faz. Porque existe a pessoa sincera, existe a pessoa falsa. Não é assim? Uma pessoa que confessa. Alguém aqui já confessou uma vez? Né? A nossa igreja tem, né, esse sacramento da confissão. O que é confessar? É você se abrir, acreditando que o sacerdote é um representante de Cristo, que Cristo se incorpora nele, e através da sua confissão, Deus vai absolver os seus, porque você foi sincero, sim ou não? Sim. Quando você abre o seu coração, se humilha, e vai diante do sacerdote contra os seus pecados, os seus erros, por mais feio que ele seja uma coisa que você tem até vergonha de contar, não é assim? Às vezes você faz uma coisa que você não tem vergonha, você tem vergonha de contar para qualquer pessoa. Mas quando o Espírito Santo trabalha no seu coração e você vai no padre, e você toma uma atitude, fala, eu quero confessar os meus pecados. Você está tendo uma característica de Jó, porque você está sendo sincero. Quando você chega diante do sacerdote, conta todos os seus. Porém, se você esconder algum, você está sendo sincero? Não. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Né? Porque Deus chamou a Eva e o Adão e disse que eles não podiam comer a fruta, não é assim? Eles comeram, sim ou não? Sim. Quando eles comeram, eles foram lá e contaram para Deus que eles tinham comido? Não. Eles se esconderam. Então, eles não foram sinceros. Às vezes acontece isso na vida da gente. A gente mantém um pecadinho oculto dentro do nosso coração. E muitas vezes esse pecado domina a gente, por quê? Porque a gente não confessa. E a gente se torna escravo do pecado. Não é assim? Se tem alguma coisa que te prende, que te domina, e você não tem coragem de se livrar daquilo, aquilo está te aprisionando, ele está te acorrentando. E ele está sempre batendo na porta. Ele está sempre levantando uma acusação contra você, porque no pecado, a Bíblia diz que Satanás é um acusador. Ele usa o seu pecado para tirar de você a graça de Deus. Mas se você toma uma atitude e você vai primeiro confessar a Deus, fala, e o Senhor vai dizer assim, olha, vai agora e cumpra esse sacramento. Não é assim? O sacramento é uma maneira de você se humilhar. É você reconhecer que você pecou, que você errou. E quando você abre a sua boca e você tem coragem, ousadia para dizer aquilo, né, automaticamente sai de dentro de você aquele mal que te domina. Então Jó era um homem sincero. Por que sincero? Porque Jó, ele também sabia o que ele queria. Às vezes a gente fala que é de Jesus, né? A gente fala que a gente é de Deus. Eu perguntei, quem crê em Jesus, que Deus está presente aqui, todo mundo. Não foi assim? Será que você crê mesmo que Deus está aqui? Será que eu creio mesmo? Se você estiver passando por uma luta espiritual, ou por uma tribulação na sua casa, seja na situação financeira, seja na vida emocional, seja no seu matrimônio, seja na sua saúde, você continuaria acreditando em Deus ou você procuraria outros meios? Tem gente que não é sincera, tem gente que quando está tudo bem, está na igreja, ele está no grupo de oração, ele está na Santa Missa. Mas quando acontece um problema, ele abandona a igreja e vai buscar outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Não é assim? Por quê?
Porque ele ainda não descobriu verdadeiramente quem é Cristo na vida dele. Ele ainda não se confessou verdadeiramente a Cristo. Então, como que ele pode ser sincero se ele ainda não conhece verdadeiramente a Deus? Porque a Bíblia diz que Deus conhecia Jó e Jó conhecia a Deus. Então eu preciso haver entre mim, entre eu e Deus, essa intimidade, para que eu possa escolher unicamente a Deus. É uma característica importante que eu preciso ter. Eu ter na minha vida essa sinceridade. Eu não posso ser dividido a nada. Se eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou servo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que na certa época Jesus, ele estava caminhando por ali em Jerusalém, e ele encontrou um jovem, disse: Jó, vem comigo. Aquele jovem disse: não, primeiro deixa eu enterrar meus pais. Olha, aquele jovem queria ir com Jesus. Ao mesmo tempo que ele sentia vontade de ir, havia alguma coisa na vida dele que impedia aquele jovem de ser isso. Então, essa característica muito importante de Jó era a sinceridade. A sinceridade de servir, de querer ser de Deus. Jó, ele se abria a Deus. Ele não tinha medo de confessar, de se expressar. E ele sabia que só existia Deus. Todo mundo, porque para quem lê a Bíblia sabe da história de Jó, quanto que ele sofreu, né? Na segunda característica de Jó, a gente pode ver que Jó, era íntegro, reto nas suas decisões. Era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Né? Quantas vezes a gente está na igreja e a gente não é honesto? É assim? Isso acontece muitas vezes, é uma maldição que acontece na vida da pessoa, que ele não consegue ser honesto a nada. Se ele vai no lugar e compra alguma coisa, ele não paga. Não é verdade? Acontece, gente. E ele é escandalizado, por quê? Porque isso não é quer dizer que ele é uma pessoa ruim, não. Não quer dizer que ele é uma pessoa má, não. É porque muitas vezes ele não se corrige. Então aquela pessoa íntegra, aquela pessoa reta, porque quando eu sou sincero com Deus, eu passo a ser sincero na minha vida. Como Jó era íntegro, quer dizer justo, aquilo que tem que ser certo, tem que ser certo. E ele é desonesto, não somente na situação financeira, mas ele é desonesto em casa, ele é desonesto com os filhos, ele é desonesto com a sua esposa, com o seu marido. Eu estou falando ele aqui, mas é vice-versa. Ele não consegue ser uma pessoa justa com ninguém, de forma nenhuma. É por isso que Jesus vai citar em Mateus que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Porque eu posso dizer Senhor, Senhor e viver uma vida. A minha vida pode ser uma porcaria. Eu posso viver de vícios, posso viver de prostituição, posso cometer adultério, posso ser uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, porque muitas vezes acontece isso na nossa vida. Uma pessoa de dupla face, né? Uma pessoa que engana, ela não engana a Deus, ela engana a si mesma. Jesus, quando ele citou esse versículo, ele estava olhando para aquelas pessoas, ele estava vendo a vida de cada um. Então, Jó era uma pessoa íntegra e reta, né? Íntegra e reta, ele era justo, ele procurava, por mais que ele fosse um pecador, ele procurava viver na sua honestidade o máximo que ele pudesse. Isso nós, como cristãos, devemos fazer, né? Ser sincero com a outra pessoa que convive com a gente. O que é ser justo, né? Com o irmão do grupo, com o irmão da comunidade, ser justo com a minha família. Às vezes o filho não consegue ser justo com o pai, não consegue ser justo com a mãe, ele não consegue ser amigo da sua própria casa. Então era uma característica muito interessante de Jó, para que a vida dele fosse abençoada dessa maneira.
Porque não adianta, gente, olha eu dizer assim, o Senhor, eu posso estar aqui na frente pregando, e se eu for um cara, desculpa a expressão, safado, não vai adiantar nada. Quantas pessoas pregam e fazem isso? Quantas pessoas estão muitas vezes dentro da igreja e vivem uma vida completamente diferente? Eu vou dizer para você, você vai enganar você mesmo. E Jó, ele sabia muito bem o que ele queria. Jó, ele fez a escolha. E tudo aquilo que ele fazia para Deus, ele fazia com amor. Com amor. Né? Porque quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer com amor. Quando você sai para vir no grupo de oração, como é que você pensa? Não precisa responder. Aí eu vou lá, rapaz, eu vou no grupo de oração hoje. Vamos supor você que é servo, né? Será que vir no grupo de oração para você é um pesadelo? É carregar um peso muito grande? É uma carga que você está recebendo nas costas? Você está fazendo isso por obrigação? Ou você está fazendo isso por amor a Deus? Às vezes as pessoas, elas se acomodam. Elas perdem o ardor do Espírito. Ela perde a força do Espírito. Ela perde a essência de ser de Deus, o desejo de ser de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 2, sobre as primeiras comunidades, a primeira comunidade, os primeiros cristãos. Quando eles se reuniam, tudo que eles queriam era orar, sentir esse ardor, sentir a presença do Espírito Santo. E hoje as pessoas já não querem fazer isso mais. Automaticamente ela vai se esvaziar. Não é assim? Porque quem pode preencher minha alma? Quem pode preencher o meu coração? Quem pode trazer a paz para a minha vida? Somente o Espírito Santo. E eu, como cristão, não posso perder esse amor e esse desejo que há no meu coração de servir. Porque Jó, ele foi reconhecido como um homem íntegro. Porque ele trazia esse ardor na sua vida, ele não se esquecia. Ele mantinha isso. É uma das coisas que nós precisamos lembrar todos os dias. A Bíblia diz para nós, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, que Davi, ainda jovem, o maior desejo do rei Davi era trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Porque quando ele se torna rei, a Arca da Aliança não estava em Jerusalém, ela tinha sido tomada pelos amalecitas. Então, quando Davi enviou os seus soldados e conseguiu tomar a Arca da Aliança, e quando aquela arca entra em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi saltou na frente da arca. E naquela época, para um rei tomar uma atitude dessa, ele tinha que ser muito macho. Ele tinha que trazer no coração dele o desejo de ser de Deus mesmo. Ele tinha que trazer dentro dele o ardor do Espírito, a força do Espírito. Porque Davi não quis saber o que as pessoas fossem pensar dele. Ele começou a dançar, a glorificar, a bendizer Deus, porque ele amava a Deus. Ele sentia o ardor do Espírito, a força do Espírito, porque tudo que Davi queria era honrar a Deus, é servir a Deus. Era outra característica de Jó. A Bíblia diz aqui que Jó temia a Deus. Temia. O que é a palavra temer? A palavra temer não quer dizer que é ter medo de Deus. Não. Porque tem pessoas que têm medo, não é? Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa cristã, mas ela não sabe por que ser uma pessoa cristã. E às vezes ela serve a Deus porque tem medo de ser condenado, de ir para o inferno. Tem gente que, não é? Às vezes eu vou servir a Deus só por mim ir para o inferno. Porque eu estou querendo uma bênção. Eu estou querendo fazer uma troca com Deus, estou querendo até ganhar. Mas não é isso que Deus quer. O temor de Deus é quando eu tenho a alegria de honrar a Deus com a minha vida. Honrar, né? Aquelas pessoas que vivem a castidade,
escreveu no quarto somos templo do Espírito Santo? Eu não quero uma igreja. Alguém lembra aí? Eu quero uma igreja missionária. Por que uma igreja missionária? Porque a excelência da igreja é a missão. E a única maneira da igreja ser missionária é quando ela está cheia do Espírito. Quando ele fala igreja, ele não fala as paredes. Ele fala você. Ele fala você que está aqui sentado. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Então temer a Deus é honrar. É ter alegria de vir no grupo de oração e falar, hoje eu vou no grupo de oração. E eu quero entregar minha vida. E naquele momento eu não quero saber se a pessoa está me achando bonito ou feio. Mas eu quero fechar os meus olhos, eu quero orar, eu quero clamar pelo Espírito. Eu quero sentir a presença do Espírito. Temer a Deus é sentir o desejo de ter Deus perto. É de experimentar Deus. E fazer como Davi fez. Davi dançou. Ele doou o corpo dele naquele momento. Ele queria orar, ele queria adorar. Era o desejo que estava no coração dele naquele momento. Às vezes a gente não consegue descobrir o que a gente quer. Tem tanta coisa aí que o mundo oferece, né? E a gente fica pensando em dúvida. Será que eu quero ser cristão mesmo? Mas tem tanta coisa que ser cristão a gente não pode fazer, né? Para ser de Deus eu tenho que abandonar isso, tenho que abandonar aquilo. Eu gosto tanto de fazer isso. Tem tanta coisa que a pessoa gosta de fazer e que acaba sofrendo, acaba perdendo a maior graça, perdendo a unção de Deus, a força. O maior tesouro que eu tenho na minha vida é Cristo. Diga assim: o maior tesouro que eu tenho na minha vida é Cristo. E eu não posso perder esse amor. Gente, Mateus capítulo 24 vai dizer que o pecado será tanto, a iniquidade será tanto, que até os fiéis vão se perder. Até aqueles que já adoraram, aqueles que já se prostraram, aqueles que já tiveram a unção do Espírito, eles vão se perder, porque o pecado, ele vai dominar essa pessoa. Deu para entender o que eu quero explicar aqui? Nós temos que ficar esperto. A gente não pode se tornar uma presa fácil para o demônio. A nossa família não pode se tornar uma presa fácil para o demônio. Jovens, o jovem é o futuro da igreja. Se terá amanhã uma igreja forte, uma comunidade forte, vai depender dos jovens que estão crescendo hoje e que precisam sentir esse ardor, esse desejo de dançar na presença de Deus. Como que é bonito, às vezes você vai no encontro do jovem, vendo os jovens dançando, os jovens todos felizes, tudo alegre, né? A Tainá, quando ela estava aqui ministrando, ela olhou para mim, queria ver o jovem dançando ali. Eu dancei, só não quis dançar muito, senão você ia ficar com grávida, ela ia ficar com vergonha. Entendeu? Então o jovem, ele tem que saber escolher. Eu posso falar para os jovens agora, que tem jovens aqui, escolher unicamente a Deus. Escolher unicamente. Se você quer ser um jovem vencedor, seja vencedor na sua vida espiritual, nas suas escolhas, no namoro, futuramente no casamento, naquela pessoa que vai fazer parte da sua vida. Seja um vencedor na sua vida profissional. Escolha unicamente a Deus, e você vai deixar de sofrer muitas coisas que muitos jovens hoje sofrem. Aconteceu esse tempo atrás, eu coloquei uma jovenzinha de 16 a 17 anos. E um dia eu vi aquela jovem chorando no campo. Ela estava trabalhando assim, eu fui lá, brinquei um pouquinho com ela assim, eu vi que ela estava chorando. Eu falei: você está chorando por quê? E ela falou: não, porque... Aí você abriu comigo, falou: meu padrasto me bate demais. E o que você fez? Aí eu arrumei um cara, fui morar com ele, porque eu não aguento mais ficar em casa. Falei: você ama esse cara? Você gosta? Nem sei. Você viu a mentalidade de uma jovem? Ela tomou uma decisão
errada. Ela tomou uma decisão, ela criou um refúgio para o problema dela. Na verdade, ela construiu um outro problema. Porque ela foi morar com um cara que ela não ama. Porque ela não consegue ficar em casa. Ela não consegue viver com os pais dela. Aquilo para ela foi como se ela tivesse uma solução. Então, quando nós não estruturamos a nossa vida em Cristo, quando não há no nosso coração o temor de Deus, automaticamente a gente corre um certo risco. A Bíblia diz que a terceira característica de Jó é o temor. Porque Jó amava a Deus. Jó entregava tudo que ele tinha para Deus. É por isso que Satanás diz: como é que eu posso entrar na vida de Jó? Se há um batalhão de anjos em volta da casa dele. E quando Jó fosse um homem que temia Deus, Deus colocava em volta da casa dele um batalhão de anjos. Assim Deus coloca também em volta da minha casa, da sua casa, se você temer, se você entregar a sua vida para Deus. A quarta característica: Jó, ele tinha uma característica muito linda. Olha o que a Bíblia diz aqui. No último versículo, ele temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Olha aí. Isso é uma coisa muito interessante, não é assim? Jó, ele era justo, era íntegro, era sincero, e ele mantinha-se afastado do mal. O que é se manter afastado do mal, gente? Nós precisamos saber o que é o mal e o que é o bem. Se eu perguntar para você assim, o que é o bem? Se eu perguntar para você o que é o mal, como eu posso me defender do mal? Porque a Bíblia diz que Jó, ele era uma pessoa íntegra, sincera, reta. Uma pessoa que temia Deus e mantinha-se longe do mal. Quer dizer, afastar do mal, longe do mal. Se eu perguntar para você qual o ambiente que você vive, é assim? Como que uma pessoa de Deus, devoto de Nossa Senhora, você sabe o que significa a palavra devoto? A devoção quer dizer, eu quero ser tudo o que ela foi. Não é assim? Devoto é quando eu fico feliz, eu admiro a devoção à vida daquela pessoa. Né? Quem foi Maria para você, por exemplo? A gente não está falando de Maria, eu vou dizer, quem foi para você? Você que é devoto de Nossa Senhora. Ela foi uma mulher íntegra, sincera, fiel, não é assim? E ela sabia se defender do mal. Ela se afastava do mal. E o que é o mal na nossa vida? O mal, a gente pode colocar hoje como o pecado, né? O pecado que traz a morte. Mas o que é esse mal? A gente vai citar alguns aqui, senão a gente vai falar a noite inteira aqui. E mantinha-se afastado do mal. A mentira é um mal, sim ou não? Sim. É um pecado. Quando você vive num ambiente que não provém de Deus, se você é uma pessoa cristã, como é que você vai frequentar um ambiente que não tem nada a ver com o cristão? Por exemplo, não tem nada a ver com ninguém, tá, gente? Eu só estou pregando, mas não estou aqui para agradar ninguém. A pessoa que gosta de ir no forró, a você fala assim: eu sou uma pessoa de Jesus Cristo, eu amo a Deus, sou sincero, mas dá meu salmo, eu vou pro forró, fico até de manhã. Qual o ambiente que tem lá no forró? É o mesmo daqui? Não. É o mesmo da Santa Missa? Não. Jesus está lá dançando? Não. E como é que você vai lá? Você já viu por acaso Nossa Senhora dançando forró lá e andando para lá do lado do outro? Você já viu? E como é que você devolve dela? Gente, nós precisamos prestar atenção naquilo que eu estou pregando hoje aqui.
eu vou falar. Jovens que estão aí, se eu sou um jovem, eu sei que há risco lá fora, que outros jovens já estão contaminados com a prostituição, jovens que já estão viciados nas drogas. Como que eu posso sair do meu ambiente e vou misturar no ambiente desse, automaticamente eu serei contaminado? Deu para entender? Deu para entender? Eu vou ser contaminado pelo mal. Por isso que jovens se afastavam do mal. Não quer dizer que os jovens lá são ruins, não. Os jovens que estão lá, que caíram, eles não são ruins, mas eles estão loucos para sair. E Ele quer que eu e que você seja aquela pessoa que dê as mãos para Ele participar da nossa vida. Eu conversei com um jovem esses dias, que já teve o sistema de drogas, e ele falou comigo assim: olha, durante muitas madrugadas, eu drogado, eu ajoelhava no chão e falava para Deus: mentira, meu Deus, eu sei que eu vou morrer a qualquer hora, cheio de cocaína, cheio de crack. Um jovem dominado pela droga, mas a consciência dele não pedia, porque o Espírito Santo, ele não abandona. O Espírito Santo, mas ele dizia assim: olha, naquele momento que eu estava ali, eu ficava louco, porque eu não tinha droga, mas meu organismo pedia. Ele pedia, e eu ficava maluco. Falei: eu tenho que arrumar. Eu roubava se fosse preciso, eu matava se fosse preciso. E eu já andei dentro de um mata procurando. E quando eu entrava dentro daquela mata, eu ficava: meu Deus, me tira desse lugar. Me tira daqui, mas ele tinha que ir lá buscar. Isso é só um alerta para aquele que não caiu, não caia. Jó, ele mantinha-se afastado do mal, porque Deus estava com ele. E aquele jovem disse uma coisa muito linda para mim, apesar de ele não ser cristão. Ele disse assim: olha, Deus estava comigo. Porque eu sentia Deus me livrando ali. Eu dizia para ele: eu não mereço, meu Deus vai me tirar daqui, que ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo dos colegas dele que usavam com ele, que misturavam com ele. E ele pensava assim: será que eu vou voltar para casa? Será que eu vou ver minha mãe hoje? Será que eu vou ver meu pai? Será que eu vou ver as pessoas da minha casa, da minha família? Manter-se afastado do mal é sair do ambiente que te leva à condenação, aquele ambiente que te condena, aquele ambiente que destrói a sua vida. Não é só nesse caso de droga, não, tem tantas coisas, que é a violência, não é? A prostituição, gente, a prostituição hoje é um meio perigoso, tantas pessoas que estão morrendo com AIDS aí. Às vezes a pessoa, ela tem uma relação sexual errada, ela encontra um cara que ela nunca viu na vida, e ela já está tão viciada que ela cai naquele ato ali, e depois ela vai se arrepender com o resto da vida, porque ela não conseguiu se afastar do mal. Pessoas que muitas vezes se dizem ser de Deus e caem dentro do centro de macumba, caem nos espiritismos, vai adorar Satanás. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus está feliz com isso? E depois muitas vezes vem até na missa comum. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus, Ele não manda você ser perfeito, não. Ele diz para você tentar a lutar pela sua santidade, a lutar pela sua salvação, porque senão nós vamos caminhar na igreja a vida toda e não vai adiantar de nada. Deus chama você a uma vida nova, uma vida cheia do Espírito Santo. Ele chama você a sentir o ardor de Deus, a presença do Espírito, a força do Espírito. Quando você sente que Deus está movendo em você, porque todos aqueles que serviram a Deus desde Abraão, eles sentiram necessidade de completar esse ardor todos os dias. A gente
consagrar a nossa vida, é consagrar nossos filhos, é consagrar a nossa família. O marido tem a obrigação de orar pela sua esposa e pelos seus filhos. Isso é obrigação dele. É a obrigação do pai. O pai, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. E que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E muitas vezes o homem tem uma mulher como se fosse uma máquina, como se fosse um objeto, como se fosse uma porcaria e não dá valor. Você sabe o que é amar? Como Cristo amou a igreja, é amar com toda a sua vida. É por isso que muitas vezes o amor esfria dentro de casa, porque não há esse cuidado, não há esse zelo, não há esse amor pelo Espírito. Quando nós oramos a Deus, Deus sempre vai nos livrar, por mais que nós sejamos fracos, por mais que nós sejamos fracos, por mais que nós sejamos pecadores. Para me encerrar, gente, olha, Deus hoje Ele quer levar você a sentir um novo ardor do Espírito Santo. Ele não quer que você seja um cristão desmazelado, um cristão de qualquer maneira. Você acha que você agrada a Deus? Que eu agrado a Deus? Se tudo que eu fizer para Deus eu fizer de qualquer maneira? Se eu sou um baterista, eu preciso fazer isso com amor. Se eu canto, eu preciso cantar com ardor. Se eu toco, eu preciso tocar com ardor. Eu preciso saber que eu estou fazendo isso para Deus. Eu não estou fazendo para um político, para uma pessoa qualquer. É para Jesus. E para Ele tem que fazer como Ele fez por nós. Ele fez por amor. E Ele morreu na cruz. Ele deu a vida para que você fizesse por Ele a mesma coisa. Por mais que eu seja servo de qualquer grupo de oração, de qualquer comunidade ou de qualquer igreja, eu tenho que ter Jesus como já tinha, como tinha Deus. Deus é a excelência da minha vida, é o meu tudo. Nada material pode substituir o Senhor. Plano humano nenhum, porque o apóstolo Paulo disse que eu vou me apresentar diante dele. Ele que me deu a vida, Ele que me mantém aqui na vida, é Ele que me dá tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso. Ele determina o dia e a hora. Ele marcou o meu nascimento e sabe o dia que eu vou morrer. E está me ensinando a encontrá-lo pelos caminhos, porque cada passo que eu der, se eu quiser, eu encontro Deus. E cada passo anda, ela vai relaxando a nós. Satanás quer peneirar você, irmão. Ele quer tomar dentro de dentro, tirar de dentro de você o maior brilho que você tem, que é o brilho do Espírito Santo. Ele quer colocar dentro de você as luxuras que o mundo oferece, trazer o seu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de traumas, cheio de decepções, cheio de hipocrisia, cheio de inveja, cheio de ciúme, de contenda. Essas coisas é o demônio que bota dentro de nós, que não deixa a gente crescer na graça, porque a gente se torna hipócrita, como aquele povo de Israel era, que via Jesus, mas não conhecia Ele, estava de frente com Ele, mas não sabia ouvir sua voz, não obedecia, porque era desobediente, como Satanás foi. Deus chama você a uma conversão nova, uma vida nova. Ele quer que você dance como Davi dançou. Ele quer que você seja livre, se torne uma pessoa livre, não uma pessoa escrava, não uma pessoa triste, uma pessoa condenada no mundo. Deus quer que você seja feliz e não fique se acusando, porque muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente erra no passado e a gente fica se acusando a vida toda. Não é assim? Eu errei, eu fico me acusando a vida toda.
importa o que você fez, se você não amou aquela pessoa que partiu, se você prejudicou, se você traiu, não importa. Não mantenha dentro de você essa cicatriz, fecha ela. Só quem pode fechar é Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé e fechasse seus olhos. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eis-me aqui. eis-me aqui. Apresenta a voz do meu coração. Porque o Senhor sabe como tem sido a minha vida. Tudo que eu tenho enfrentado.
que farei o sol se pôr ao meio-dia, e encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins e navalha em todas as cabeças, e farei debulhar-se em pranto, como chora o filho único. Seu porvir será um dia de amargura. Virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, não uma sede de água, mas a fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar ao outro, vaguearão do norte e do oriente, correrão por todas as partes buscando a palavra de Deus, e não encontrarão. Naquele dia desfalecerão de sede pelas jovens e moços, que juram pelo pecado de Samaria e dizem, pela vida do céu. Que esse dia não aconteça na nossa vida. A Bíblia diz que haverá um tempo em que muitos vão procurar ouvir esse louvor, em que muitos vão desejar ouvir a palavra de Deus e terão sede, não sede de água, mas sede de Deus. Muitos vão sentir fome, não sede, fome de comida, mas fome da palavra. Meu irmão, você tem tudo isso hoje. Coma essa palavra, se alimente dela, porque a promessa está sobre a sua vida, o poder está sobre a sua vida, a presença do Espírito está aqui nesse lugar. O Espírito Santo se faz presente. Sinta isso, diz, canta isso com toda a força. Eu posso tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se você sabe, canta de novo essa música. Segura a mão do seu irmão, vamos cantar juntos, bem forte. Tudo posso, aquele que me fortalece. Nada e ninguém do mundo vai me fazer desistir. Quero, Senhor, canta isso, quero. Quero tudo, quero, se devo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor. Tudo que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e ver, mesmo quando a visão se curvar, e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Diga assim, Senhor, eu creio que o Senhor sonhou para mim e que o Senhor sonhou comigo. Por isso, Senhor, eu vou persistir nesse sonho, para que aconteça na minha vida a vossa vontade. Senhor, obrigado porque eu existo. Que o ator do Espírito Santo, ele possa permanecer em mim todos os dias, e que eu fuja do mal, do caminho que me leva à condenação. Diga, Senhor, obrigado por estar nesse lugar, por fazer parte desse momento hoje, porque eu sabia que o Senhor tinha uma bênção para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, hoje foi o seu dia. Deus derramou uma bênção sobre a sua vida.
voz alta, fica só abraçado. Sinta esse amor de Deus, essa presença do Espírito Santo, esse Espírito que quer curar você de toda dor, de toda mágoa, de toda tristeza, de toda contaminação, de toda falta de amor. Deus quer que você perdoe. Se existe alguém que você ainda não perdoa, que você nesse momento sinta esse abraço e acolha. Insista no plano que Deus tem para você. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Agora você olha para frente. Levante a mão para cima, as duas mãos. Diga: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vem fora. Pensa na sua família. As pessoas que você vai encontrar em casa agora. Fala para Deus: a minha família. A minha família. É muito importante para mim. Que o Senhor me faça. Faça de mim. Um canal de bênção. Para a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Graças a